Eu venci a ansiedade, crise de ansiedade, tudo que está relacionado a ela. E aqui nesse vídeo eu quero te contar exatamente como foi, o que eu vivi e como eu fiz para poder superar a crise de ansiedade. E principalmente a forma que Deus me ajudou, tão brilhante, que você vai entender perfeitamente o papel de Deus nessa minha vitória. Meu nome é Áquila Dias. Aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências com Deus, experiências de vida, minha fé, de forma bem descomplicada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu preciso te contextualizar, dizer para você um pouco dessa história para que você entenda exatamente o que eu vivi. Tudo começou no ano de 2018, eu estava fazendo faculdade, eu fiz Direito, e eu estava num momento muito bom na minha faculdade, e havia uma matéria que nós chamamos de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, eu estava muito bem, eu estava muito confiante nessa matéria. Naquele ano de 2018, iriam surgir muitos concursos na área trabalhista, os tribunais regionais de trabalho iriam fazer muitos concursos pelo Brasil. Então eu tive a ideia de, poxa, eu estou tão bem nessa matéria, tão bem nessa área, que eu acho que eu vou conseguir uma aprovação num concurso desse. E eu comecei a estudar e me aplicar e percebi que eu precisava trancar a faculdade para, se eu quisesse levar esse estudo mais a sério. Então eu fiz isso, conversei com a minha esposa, orei a Deus, apresentei a Deus, preste bem atenção, apresentei bem a Deus o meu projeto, meu plano, conforme diz Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então apresentei a Deus e comecei a estudar, tranquei a faculdade e comecei a estudar. Naquele ano eu viajei por alguns estados do Brasil, fazendo concurso, tudo em concordância com a minha esposa, os meus pais sabiam também, enfim, meus amigos, e eu estava muito feliz de poder estar vivendo aquela etapa. E eu realmente estava muito bem naquela matéria. Por inexperiência, em alguns estados eu não fui bem na prova, por motivos alheios, não pelo estudo em si, mas por detalhes que eu deixei passar. Mas em um estado específico, foi o estado de São Paulo, eu fui muito bem na prova, E o meu planejamento acabou dando certo, porque eu só precisava passar em um, não precisava passar em todos. Fui aprovado para esse concurso lá de São Paulo e eu estava muito animado porque a minha colocação era boa e tinha muita chance de ser chamado, era quase possível não ser chamado. E isso eu estou falando de 2018. Então se desenrolou ali aquele ano e eu fiquei aguardando a minha tão sonhada convocação para começar a trabalhar nesse tribunal. Voltei para a faculdade, perdi alguns benefícios da faculdade, por quando eu tinha FIES na época. Então, quando eu voltei, a faculdade estava muito mais cara e eu perdi alguns benefícios do FIES, mas continuei firme porque eu falei, não, a qualquer momento eu vou ser chamado, vai ser um salário muito bom e eu vou superar qualquer prejuízo financeiro. E vinha sempre nessa esperança, sempre nessa esperança, sempre nessa esperança. E foi passando o tempo, depois veio a pandemia e travou tudo no mundo dos concursos, os concursos ficaram travados, parados. Na verdade, o mundo ficou parado naquela época e começou a surgir ali uma insegurança, porque eu não sabia mais como ia ficar depois da pandemia. E aquilo começou a gerar aquela ansiedade, de querer logo ser convocado e tal. Quando acabou a pandemia, o tribunal começou a convocar muita gente. Esse concurso ele foi regionalizado, era por cidade, Começou a chamar pessoas de outras cidades. E a minha cidade nunca de chamar ninguém. Começou a chamar as outras cidades. Eu tô vendo uma cidade chamando 200 e poucas pessoas. E eu só precisava que convocasse 8 da minha cidade, que eu já iria. E eu naquela coisa, começando a observar e participando dos grupos com outros aprovados, vendo outros aprovados sendo convocados, e aquilo começou a despertar algo em mim. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Quando foi no ano de 2021, eu orei ao Senhor, um belo domingo de manhã. Na verdade, aquele domingo de manhã, eu despertei com o Espírito Santo me falando, ore pelo seu concurso, ore para que você seja chamado. E eu imediatamente obedeci, era o que eu queria. Se ele estava mandando eu orar, eu já estava orando. Ele mandando, então eu fui mais rápido ainda. E comecei a orar por aquilo, comecei a orar para que Deus pudesse realizar o desejo do meu coração. E no momento que eu estava orando, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, ore como Ana orou. E eu pensei, poxa, Ana entregou algo antes de ter. Então eu comecei a entregar a Deus coisas que eu iria ganhar lá nesse concurso. Comecei a fazer um voto com Deus ali, assim como Ana fez. Uma experiência assim, muito poderosa.
eu fiquei assim, muito feliz, porque se o Espírito Santo tá me mandando, esse foi o meu raciocínio, se o Espírito Santo tá me mandando orar por isso, é porque logo logo vai acontecer. E aí eu fui para a igreja naquele domingo de manhã. Quando cheguei na igreja, o pastor manda abrir o texto. Qual texto? O texto de Ana. E ali, meu amigo, eu fiquei nas dúvidas. Eu falei, vai acontecer, vai ser essa semana e tal. Deus não tinha falado nada disso, ele mandou orar, mas eu já fiquei na cabeça que vai acontecer. E foi passando tempo, foi passando tempo, foi passando tempo e nada de acontecer. Ao invés de me gerar uma fé maior, começou a me gerar uma insegurança maior, uma ansiedade. Porque eu fiquei pensando assim, quando Ana orou, logo ela foi atendida. Então eu vou ser atendido logo também. Eu peguei tudo do texto e apliquei no meu caso. Só que não foi assim. Deus age de várias formas. Ele tem a forma dele agir e de pensar e de fazer que a gente não entende no momento. Então aquilo foi aumentando a minha ansiedade, meu medo. E eu comecei a sentir crise de ansiedade. Uma sensação horrível. Você parece que vai ter um ataque cardíaco, do nada acontece, você não consegue controlar mais e é desesperador. A verdade é essa, ter crise de ansiedade é desesperador. Você começa a perder o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, a insegurança toma conta, o medo toma conta e você acaba distante da realidade. Né? Você começa a projetar muita coisa na sua cabeça que pode acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e começa a se antecipar. Né? E em determinado momento eu saí do grupo dos aprovados, porque aquilo me fazia muito mal, ver outras pessoas que tiveram nota menor do que a minha, mas eram de outra cidade, que estavam chamando mais, sendo convocadas e a minha vez nunca chegava. Então, quando foi 2023, eu falei, não, eu não posso ficar com... 2022, quando foi em 2022, eu falei, não, preciso resolver isso dentro de mim. Eu não posso ficar tendo crise de ansiedade, ficando ansioso por aí e simplesmente ser um servo de Deus e ignorar o que Deus fala sobre isso. Então comecei a estudar na Bíblia e orando a Deus, falando sobre ansiedade, conversando com Ele sobre isso, porque eu não queria mais passar por aquilo. Né? Eu lembro que tive algumas crises de ansiedade, mas no meu dia a dia eu estava muito ansioso por aquilo. E um dia no secreto, um dia eu me preparando com Deus no secreto, falando com Ele, Ele soltou a frase que começou ali a minha cura desse mal, a minha cura. Primeiro eu estava lendo o texto que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. E quando você pega esse texto e continua lendo, o Paulo fala, olha, você tem que deixar o seu pensamento, aquilo que te preocupa, você tem que deixar nas mãos de Deus, para que você consiga pensar nas coisas de Deus. Então aquele texto eu fui me envolvendo e tal, fui me envolvendo naquele texto, até que nesse dia o Espírito Santo falou algo que eu nunca mais esqueci e que me libertou e pode libertar você também. Ele falou assim, você não deve se preocupar com aquilo que você não pode controlar. Aí ele falou, tudo que você controla, você vai lá e resolve. Então, você não fica preocupado com essas coisas. Agora, aquilo que você não pode controlar, que foge do seu campo de ação, você não pode se preocupar, porque aí está nas minhas mãos. Aquilo foi tão libertador para mim, é como se acendesse uma lâmpada assim na minha cabeça. Eu pensei, rapaz, eu estou me preocupando com algo que só Deus pode fazer. Eu não sou Deus. Então, a ansiedade é como se você estivesse pegando uma carga que é de Deus e coloca em você. Você está se preocupando com algo. Geralmente a gente fica ansioso com algo que a gente não pode resolver naquele momento. Então, se não dá para resolver, apenas faça o que a Bíblia falou. Ore, coloque diante de Deus e descanse. Faça a sua parte, Deus vai fazer dele. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. E dali em diante, eu comecei a fazer esse exercício na minha vida. Se isso não está no meu controle, eu não vou me preocupar. Se isso não está no meu campo de ação, eu não tenho como resolver, eu não vou me preocupar. E comecei a orar, entregando tudo nas mãos de Deus, e eu entregava mesmo, de uma forma que eu não pensava mais naquilo. Quando a minha mente voltava naquele assunto, eu falava, não tem como eu resolver. Entreguei nas mãos de Deus e Ele já resolveu da melhor forma. Depois daquele dia, eu comecei a usar esse tipo de raciocínio. E graças a Deus, depois daquele dia, eu nunca mais tive crise de ansiedade. Já tive preocupações, mas quando lembro desse raciocínio,
dessa inspiração que o Espírito Santo me deu. Não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Isso foi libertador para mim. Foi a frase assim que mudou a minha vida. Então hoje eu quero falar para você: não se preocupe com aquilo que você não pode controlar, porque isso você deve orar e colocar nas mãos de Deus. E foi dessa forma que o Espírito Santo foi aos poucos me libertando, me tirando desse mal, me colocando outras coisas na minha mente. Hoje nós estamos em 2024. Eu ainda não fui convocado nesse concurso, mas não estou ansioso mais com isso. Ele ainda está no prazo de validade, ainda pode me chamar, mas eu já coloquei na minha mente que se não for convocado para lá, para esse concurso, Deus tem algo melhor para mim. Eu sei que a vontade dele está sendo feita e com certeza o melhor que ele tem para minha vida, ele já está fazendo. Então eu continuei estudando, passando por outros trabalhos, já me formei, já estou pegando minha carteirinha de advogado. Então assim, abriram-se muitas oportunidades. E se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria gravando esse vídeo aqui para você hoje. Talvez lá na frente pode ser que eu precise desse conhecimento para poder avançar em novas fases. Ou então eu posso ter passado por isso somente para vir e gravar esse vídeo para você, para poder libertar a sua vida. Deus tem seus meios, Deus tem sua forma de fazer, Deus tem seu modo de agir e não podemos nos colocar no lugar de Deus, ficar antecipando o futuro. Ansiedade é você querer trazer algo do futuro para a tua vida agora. Então, foque no que você pode fazer, ore, entregue diante de Deus e deixe essa situação com Ele, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.